Depois, os territórios dos Tulunidas passou para uma outra dinastia mameluca, só que estes, ao contrário dos Tulunidas, não se proclamaram independentes dos califas e governaram, como podem ver aqui esta mancha vermelha, que são os Ikshididas, governaram também um extenso território sobre controlo dos Abássidas, ou seja, porque nenhum destes governantes Ikshididas usou o título de Emir, eles usavam o título de Vali, que quer dizer governador, ou seja, eles reconheciam os Abássidas como os seus senhores. Obviamente que os Ikshididas governaram estes territórios entre 935 a 969, até que em 969 a sua capital, que era a cidade de Fustat, foi conquistada pelo avanço dos Fatimidas, que vieram da zona da Tunísia. Uma curiosidade acerca dos Ikshididas: os túmulos, aliás, da família dos Ikshididas estavam localizados em Jerusalém, porque eles entendiam que tinham que estar sepultados no mesmo local ou na área onde Maomé tinha ascendido aos céus. Agora voltamos novamente para a zona de Marrocos e vamos falar da primeira dinastia que de facto governou grande parte do território de Marrocos, que foram os Idríssidas, que governaram o território entre 788 a 974. Eles não eram de origem berbera, eram muçulmanos, árabes, que vieram e que se estabeleceram no território depois da conquista muçulmana. O seu fundador foi um indivíduo chamado Idris I, e eles consideravam-se descendentes, aliás, eles eram descendentes, não é consideravam-se, eles eram descendentes do califa Ali, devido ao seu filho Ali ibn Abi Talib, que era um dos filhos do califa Ali, e eles eram descendentes deste ramo da família de Maomé. O governo idríssida foi relativamente próspero na zona de Marrocos até ao ano de 863, quando o seu emir, o Yahya I, morreu, e foi sucedido, como acontece sempre, por alguém que tinha menos competência do que o pai, e que o Yahya II, para evitar disputas internas, ele decidiu que ia dividir o território pelos seus irmãos, e assim fez. Contudo, o Yahya II acabou por morrer em circunstâncias misteriosas em 866, o que implica que provavelmente terá sido assassinado. E foi um dos seus primos que assumiu o poder como governante dos Idríssidas. Entretanto, os berberes, que estavam sob controle dos Idríssidas em 868, resolveram revoltar-se contra os Idríssidas e conseguiram derrotar o Ali ibn Umar e ocuparam a cidade de Fez. Entretanto, um outro filho do califa Yahya II, chamado Al-Qazim Yahya, conseguiu retomar a cidade e conseguiu tornar-se o novo governante Yahya III. Entretanto, durante o reinado de Yahya III, os Idríssidas responderam ao ataque dos berberes e continuou a atacar as várias tribos berberes. Contudo, este Yahya III morreu em batalha em 905, quando houve uma revolta interna e um outro membro da família tomou o poder como o novo governante idríssida. Ao mesmo tempo, no ano de 905, os Fatimidas já tinham aparecido na zona da Tunísia e começaram a intervir diretamente nos assuntos de Marrocos e conseguiram convencer um líder de uma tribo berbere, os Micnasa, a atacar
a cidade de Fez e obrigaram o governante dos Idríssidas, Yahya IV, a reconhecer a soberania dos Fatimidas, e em 919-21 o próprio Yahya IV foi deposto por ordem dos Fatimidas. Entretanto, a guerra entre os berberes, os Fatimidas e os Idríssidas continuou entre 925 até 938. Os Idríssidas acabaram por ser expulsos do território marroquino, embora depois se tenham juntado a outras tribos berberes, suas aliadas, e continuaram a guerra tanto contra os berberes contra os Fatimidas, e por fim, em 973, o general Ghalib do Califado de Córdoba, perante este caos e esta anarquia em Marrocos, invadiu o território, e os Idríssidas foram expulsos definitivamente de Marrocos. A maior parte deles foram levados como reféns para Córdoba, e os que restavam da família em Marrocos acabaram por reconhecer o governo dos Omíadas. Entretanto, o líder desta família, o Al-Hassan, conseguiu fugir de Córdoba, conseguiu ir para o Egito, que entretanto já tinha ficado sob domínio Fatimida, e conseguiu convencer os Fatimidas a atuarem novamente na zona de Marrocos, e os Fatimidas atacaram, mas foram derrotados, e então o território de Marrocos continuou a ser controlado pelo Califado de Córdoba até 1031, quando o Califado de Córdoba desapareceu, fragmentou-se, e os próprios territórios marroquinos foram então depois tomados e divididos por várias tribos berberes, naqueles estados que nós já aqui vimos, principalmente a Confederação Bargavata, o Emirado de Sigilmassa, todos estes e outras tribos dos berberes Zenata, que são os berberes que habitam a zona de Marrocos e a zona da atual Argélia Ocidental, e estes tribos berberes Zenatas assumiram o controle do território, até que no fim, na segunda metade do século XI, aparece uma outra tribo berber, os Sanhaja, neste caso liderados pelos Almorávidas, que vão então fazer a reconquista do território de Marrocos e vão pôr fim a todos estes governos berberes locais. E aqui podem ver então aqui no mapa, novamente aquele mapa que já estivemos a usar, em que podem ver os vários estados do norte da África e a sua duração em termos históricos, ou seja, a verde podem ver ali o tal Emirado de Nekor que nós falamos, governado pelos Salíidas. A verde mais carregado é a zona da Ifríquia, que é uma designação muçulmana para designar o território da Tunísia e o território correspondente a uma parte do norte da Líbia, mas também à Argélia oriental, e aí temos os vários dinastias ou grupos que governaram este território entre 745 a 909, ou seja, em 909 os Fatimidas apareceram, e depois temos evidentemente o Emirado de Tlemcen, que existiu durante algum tempo, mas depois foi integrado ao governo dos Idríssidas. Temos novamente ali a Confederação dos Bargawata, que podem ver ali a púrpura. Temos o tal Emirado de Sigilmassa dos Midraídas. Temos depois o Emirado de Taert, correspondente aos Rustamidas, e temos então, numa espécie de cor-de-rosa, o Imanato de Fez, que era o território controlado pela dinastia Idríssida, que nós acabámos
de falar, e esta basicamente é a disposição territorial daquilo que atualmente é o território, vamos dizer assim, do norte da África Ocidental, entre a segunda metade do século VIII até à transição da primeira para a segunda metade do século XI. Entretanto, uma outra dinastia que foi importante nestes territórios, como podem ver aqui por este mapa, foram os Aglábidas, que eram também uma dinastia árabe, mas originária das tribos do deserto da Península da Arábia, os Nadji, neste caso os Banu Tamim, que era o seu agrupamento tribal, e governou o território da Ifríquia e partes da Itália, a Sicília, a própria Sardenha, em nome do Califado Abássida, entre os anos de 800 a 909, até que foram derrubados pelos Fatimidas. O declínio desta dinastia começa sobre Ibrahim II Ibn Ahmad, que sofre um ataque dos Tulunidas do Egito e ele consegue repelir o ataque, mas o poder dos Aglábidas fica profundamente enfraquecido. Ao mesmo tempo, em 893, entre as tribos dos berberes Kutama, que habitavam ali a zona sul da atual Numídia, apareceu um movimento religioso, que era o movimento dos Fatimidas, que eram xiitas, que depois conseguem convencer várias tribos berberes a segui-los e conseguem derrubar os Aglábidas em 909 e substituem os Aglábidas como dinastia reinante no território, além de tomarem as cidades de Kairouan e de Rakkada, que eram as duas principais cidades do norte de África. Estes Aglábidas também foram importantes porque eles atuaram várias vezes nas guerras na Itália e foram uma ameaça de facto para principalmente para os carolíngios e depois também os normandos, que eles também acabam por perder os territórios para os normandos e para os próprios bizantinos, que durante toda a existência dos Aglábidas, estes tanto tiveram que combater com várias revoltas berberes no território que eles controlavam, como tiveram enfrentamentos com as tropas carolíngias, com as tropas bizantinas e depois com as tropas normandas, que também começaram a atuar no território entre o século IX e o início do século X. Agora vamos falar então do Califado Fatimida. O Califado Fatimida é um governo xiita, ou seja, porque os Fatimidas diziam-se descendentes de Fátima, que era filha do profeta Maomé, daí o nome Fatimidas, ou em árabe Al-Fatimiyun. Este estado apareceu, como já falámos, entre as tribos berberes dos Kutama, que eram tribos que viviam no sul da Argélia, Tunísia, e que nos anos de 940 podem ver ali pelas manchas, tanto a verde como a amarelo e a azul, entre os anos 940 a 960, eles foram conquistando os territórios do norte da Líbia, da Tunísia, como vimos aqui que eles substituíram os Aglábidas, e outros territórios de outras dinastias de origem berbere que governavam estes territórios, incluindo os próprios Idríssidas, os Rustémidas. Todos estes territórios acabaram por ser integrados ao início do Califado Fatimida. Entretanto, eles começam na cidade de Kairouan, que podem ver ali, na costa da Tunísia, a norte da cidade de Mádia, que é uma cidade que foi fundada por Fatimidas. Depois, eles mudam a capital para Al-Mansúria, que ficava perto de Kairouan, em 948,
E em 969 eles vão conquistar o Egito e estabelecem-se no Cairo, que se torna então a capital do seu califado. Ou seja, entre os anos de 940 até ao ano de 1100, como podem ver, o califado fatimida conquistou todo o norte da África, o Egito, uma boa parte daquilo que atualmente é o Sudão, a Sicília, uma boa parte daquilo que atualmente é o território da Palestina, do Líbano e um bocado da Síria, e tinham sob o seu controle, efetivamente, as cidades santas de Meca e de Medina. Ou seja, foram uma dinastia extremamente importante, que rivalizava com o califado abássida em termos da legitimidade para governar o mundo muçulmano, e eles pertenciam ao xiismo e lá está, eram xiitas e entendiam que a sucessão à frente ou como califas do mundo muçulmano devia ter sido sempre seguida por membros da família do próprio profeta. O califado fatimida tornou o Egito um grande centro político, cultural, religioso. Acabou por desenvolver, estes sim, ao contrário dos Tulunidas, que já tinham dado os primeiros passos nesse sentido, acabaram por desenvolver uma cultura árabe, egípcia própria. Obviamente que a classe dominante eram todos xiitas, tal e qual como os califas, mas o califado fatimida é também conhecido por ter um certo grau de tolerância religiosa, não só em relação aos outros grupos islâmicos não xiitas do Islão, mas também em relação aos próprios judeus e aos próprios cristãos. Contudo, aparentemente, os governantes fatimidas não conseguiram persuadir o grosso da população egípcia a adotar o xiismo, e grande parte da população egípcia, aliás a sua grande maioria, manteve-se fiel à corrente sunita. Entre os séculos XI e XII, o califado fatimida começou a entrar em declínio, principalmente pelas guerras que foram travadas entre os fatimidas e os bizantinos inicialmente, e depois com a intervenção dos cavaleiros cristãos por causa das cruzadas, e em 1171 o Saladino, que era membro de uma outra dinastia muçulmana, invadiu o Egito, fundou a dinastia Aiúbida e extinguiu o califado fatimida, tornando o território do Egito e da Cirenaica parte do califado abássida, embora quem governasse de facto o território eram os Aiúbidas, em nome dos califas abássidas. O primeiro líder, o fundador, aliás, dos fatimidas foi o Abdallah al-Mahdi Billah, que foi governante dos fatimidas entre 909 e 939, e o último califa foi um senhor chamado Al-Adil Lidin Allah, que foi o indivíduo que foi deposto por ordem de Saladino e exilado depois para a Arábia.